Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam atravessando bem essa nossa fase tão difícil e que tudo se encaminhe da melhor forma, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre história? A aula de hoje é sobre feudalismo. Então nós vamos discutir a Alta Idade Média, que é na Europa. A gente já fez essa diferenciação em aulas anteriores, né? O que era a realidade do resto do mundo não era a realidade da Europa. A Europa vivia uma Idade Média de fato e o resto do mundo não. Mas na Europa, a Alta Idade Média tem como característica central a formação e o auge do feudalismo. Então, do século V até o século quase 9, nós temos um processo de formação do mundo feudal que nós já analisamos nas aulas anteriores, quando nós falamos sobre os árabes, falamos sobre os reinos germânicos, falamos sobre o Império Carolíngio, falamos antes ainda da crise do mundo romano, a gente estava discutindo a formação desse mundo feudal da Idade Média. Agora, a gente chega no auge do feudalismo, para entender como que no século 9, 10 e 11, o feudalismo tendo chegado no seu auge, como é que ele funcionou, quais são suas principais características e qual é a dinâmica histórica que o feudalismo desenvolveu. Beleza, minha gente? Então vamos lá. Seguinte, então. Eu gosto de classificar da seguinte forma, né? Eu gosto de ser bastante organizado quando a gente vai pensar nisso. Então, quando falamos de feudalismo, nós estamos falando do modo de produção feudal. Que quer dizer o quê? Quer dizer o conjunto de características que determinam o funcionamento da realidade humana durante essa era chamada de era feudal. É importante destacar que o que eu vou falar aqui sobre feudalismo não aconteceu do mesmo jeito em todos os lugares da Europa ao mesmo tempo. Houve lugares da Europa em que isso começou a acontecer mais cedo, houve lugares da Europa em que isso aconteceu e se consolidou mais tarde, houve lugares da Europa em que isso nunca se formou. Por exemplo, nas cidades italianas e na região da Flandres, que são regiões comerciais importantes da Europa, mesmo durante o período feudal, em que a vida urbana e a sua realidade do dinamismo econômico do comércio continuou sendo o centro da vida social, na Flandres e nas cidades italianas não houve feudalismo ou houve um feudalismo muito atípico, muito diferente daquilo que nós vamos estudar. Só que quando a gente olha para cá, nós estamos falando do quê? Do padrão geral do que é a realidade feudal. Então nós estamos fazendo uma caracterização geral para vocês terem uma noção do que é o processo, e aí os casos particulares são casos particulares, tá bom? Então, primeiro ponto de vista, quando nós falamos de modo de produção, nós estamos falando de um sistema de organização de toda a realidade histórica de um determinado local, num determinado período. No caso, nós estamos falando da Europa Ocidental, durante a Alta Idade Média, fundamentalmente nos séculos 9, 10 e 11, que é quando o modo de produção feudal já estava completamente formado. Do ponto de vista econômico, o feudalismo é caracterizado por uma economia agrária, fechada, voltada para a subsistência, que desenvolveu um sistema de autossuficiência e uma realidade autárquica. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o feudalismo é agrário porque desde a crise do mundo romano que houve uma insegurança muito grande na realidade urbana. As cidades, por conta do monte de guerra e o monte de invasão de outros povos que foram acontecendo durante o final do Império Romano e durante a fase de formação do feudalismo, do século V ao 8 mais ou menos, com exceção da fase chamada de Renascimento Carolíngio, o resto desse período foi uma era de muita insegurança, de muitos problemas de instabilidade social, econômica, política, etc. Então, como não tinha um governo centralizado para a Europa inteira, e os reinos bárbaros germânicos eram caracterizados por grande agitação, por grande turbulência militar e política, como tinha muita invasão, a situação era muito caótica, e as cidades eram os lugares que eram atacados, saqueados e devastados com mais frequência. Então houve um enorme processo de êxodo urbano, desde a crise do mundo romano, passando pela queda do Império Romano do Ocidente e a formação e desenvolvimento dos reinos bárbaros germânicos até o Império Carolíngio. Nós temos uma fase de muita instabilidade, de muita gente fugindo da cidade indo para o campo e se fixando no campo. Esse processo a gente chama de ruralização. Esse êxodo urbano é uma ruralização. Por quê? Porque as cidades encolheram,
as atividades urbanas de produção artesanal, de prestação de serviços, de moeda e comércio, através da acumulação de lucro financeiro, monetário, grana, money, isso vai perdendo força gradualmente. E a realidade vai se focando numa economia agrária, rural, ou seja, de produção agrícola. Então, isso significa que a agricultura, a criação de animais e a produção de equipamentos e ferramentas fundamentais dentro do próprio espaço do feudo, dentro do próprio espaço rural, é que passou a ser o centro da economia. Então não era mais a cidade o principal gerador de riqueza e trocas, era o campo, era o feudo. E a base da economia era uma economia agrária, agrícola, voltada para a subsistência. Ou seja, a produção dentro do feudo não era voltada para a circulação, era voltada para, primordialmente, os camponeses trabalhavam e produziam para alimentar a si mesmos e suas famílias, e para pagar impostos e obrigações que serviam para sustentar o senhor feudal, o senhor da terra, e o exército de guerreiros nobres que esse senhor feudal controlava para manter o poder sobre as terras e as pessoas, e ao mesmo tempo para defender a zona feudal de possíveis guerras e invasões estrangeiras. Então, o centro é a subsistência, seja da nobreza feudal sustentada pelo senhor feudal, seja das próprias famílias de camponeses que trabalhavam para sua subsistência e para pagar impostos em formas de produtos agrícolas principalmente, para manter o senhor feudal e o senhor feudal manter o seu exército particular. Isso nos leva então ao fato de que a economia feudal se torna uma economia fechada. O que quer dizer fechada? Quer dizer que ela não é aberta para circulação, não é uma economia comercial. Primeiro porque as cidades quase desapareceram e o comércio diminuiu muito. Segundo porque as rotas comerciais se tornaram muito inseguras dadas as guerras, as invasões e todos os problemas sociais que aconteceram durante a formação do feudalismo. Vai levando os feudos a se fecharem militarmente para defender as terras, se fecharem economicamente para a autossuficiência do feudo, que é outra característica que está ali. Ou seja, a autossuficiência quer dizer o quê? O feudo busca produzir dentro dele próprio tudo o que é necessário para sustentar a sua população e para manter o poder da nobreza feudal e dos nobres guerreiros que fazem parte dessa camada social dominante. E também do clero, né, da igreja, dos membros da igreja, que tem grande poder e grande influência, mas nós vamos discutir isso mais tarde. Então, é uma economia fechada, voltada para a subsistência, autossuficiente. Por quê? Porque tenta produzir dentro do feudo tudo que é necessário para a população feudal viver. Ela não consegue, a economia feudal não consegue ser 100% fechada e autossuficiente, por quê? Porque há elementos que os feudos não conseguem produzir e que são fundamentais. Por exemplo, sal. Sal é fundamental para a preservação e conservação de alimentos e nem toda região tem a capacidade de produzir sal, porque sal tem a ver muito com a proximidade com mares e oceanos. As salinas estão nessas regiões onde, milhões de anos atrás, nos períodos até antes da existência da humanidade, foram oceanos que secaram por causa de movimentações geológicas. Mas, enfim, o sal tinha que ser adquirido. Então tinha algum comércio, tinha alguma circulação, tinha alguma abertura do feudo. Só que era tão pouco, comparativamente com o esforço de fechamento e de autossuficiência, era tão pouco que circulava, o que vinha de fora, que o comércio que existia era fundamentalmente à base de troca. A não ser em áreas onde o comércio continua sendo importante, como o comércio marítimo das cidades italianas e o comércio da região da Flandres, que hoje é Holanda e Bélgica. Nessas regiões o feudalismo não conseguiu se formar completamente, porque cidades e comércio continuaram sendo muito desenvolvidos e muito importantes. No resto da Europa Ocidental, o que acontece é feudalismo. E aí que nem tem moeda. É tão pouco comércio que nem tem moeda. É tão pouco comércio que é a base de troca. Troca produto agrícola. O comerciante que traz o sal e que traz outras coisas que o feudo precisa, como produtos de luxo, para a nobreza, armas e equipamentos militares, espadas, aço, etc. Alguns tipos de ferramentas e equipamentos que o feudo não é capaz de produzir, os comerciantes que traziam para negociar no feudo. Mas o que eles faziam, esses comerciantes? Compravam essas mercadorias nos grandes centros urbanos, que eram poucos, mas existiam.
nos grandes centros comerciais europeus, que eram poucos, mas existiam, e compravam lá. No feudo trocavam por alimentos, levavam esses alimentos para vender nas cidades, porque as cidades não produzem alimento, né? Então levavam esses alimentos, esses produtos agrícolas, essas matérias-primas que adquiriam no campo, no feudo, trocando produto comercial por produto agrícola, e aí revendiam isso na cidade para ter dinheiro na mão, porque na cidade usava-se dinheiro, e aí com esse dinheiro na cidade comprava mais produto comercial e ia fazer escambo nos feudos de novo. Mas, em geral, o feudo é uma realidade, então, autárquica. Que quer dizer o quê? Quer dizer que o desenvolvimento econômico e a dinâmica do funcionamento econômico é uma realidade própria de cada feudo. A autarquia é isso, quando há uma autonomia para o desenvolvimento das características e regras internas de determinada realidade. O feudo é ou busca ser autárquico, tá bom? Até porque, politicamente, né, gente, havia uma enorme descentralização do poder. Por quê? Tirando a fase do Império Carolíngio, que teve um governo centralizado, que até dominou a Europa inteira, durante toda a Idade Média, a formação e o auge do feudalismo, mesmo tendo reinos e cada reino tendo rei, os reis não conseguiam governar. Por quê? Porque perderam o controle sobre seus vassalos. A gente vai retomar essa ideia de suzerania e vassalagem depois. Os reis perderam o controle sobre os nobres senhores de terra, sobre os líderes guerreiros, sobre os senhores feudais. E aí cada região feudal passou a ter autonomia política. Autonomia política quer dizer o quê? A liberdade de desenvolver suas próprias formas de poder. Então, cada senhor feudal comandava o seu feudo praticamente como quisesse. Ele só devia, o senhor feudal, só devia apoio militar ao nobre mais poderoso que estava acima dele. Então, vamos supor que eu seja um pequeno senhor feudal, eu tenho feudo dentro de uma região feudal mais ampla, chamada ducado, ou chamada de marca, ou chamada de condado. Então, se eu tenho meu feudo dentro de um condado, de uma marca ou de um ducado, eu devo ajuda militar para o duque, para o conde, para o marquês. E esse ducado, condado ou marca fica dentro do reino. Então o duque, o marquês ou o conde deve, que é um nobre superior, uma alta nobreza, ele deve ajuda militar ao rei, se for guerra, se em caso de guerra. Mas fora disso, cada senhor feudal comandava e governava seu feudo. Então há um processo de descentralização política, o que facilita esse lance de autarquia dos feudos, esse lance de cada feudo ter suas regras, sua dinâmica e seu funcionamento próprio. Tá bom? Beleza. Então, gente, a sociedade que se desenvolve dentro dessa realidade feudal é um tipo de sociedade com duas características fundamentais. Na verdade, são três características fundamentais, uma eu não coloquei aqui. A primeira característica fundamental é que é uma sociedade rural. Por quê? Porque apesar de terem cidades, em alguns lugares cidades comerciais, mesmo onde não tinha cidade comercial, tinha algumas cidades que eram importantes, por exemplo, a sede da monarquia, onde morava o rei e sua corte. Eram cidades, por exemplo, na França, no Reino dos Francos, era Paris, né? Na Inglaterra era Londres, e assim sucessivamente. Tinha também as sedes dos bispados, que eram as divisões do alto clero, onde ficavam os caras superpoderosos da igreja, onde tinha o bispo ou o cardeal. Então, os bispados e as dioceses e as arquidioceses ficavam dentro de cidades, onde tinha as catedrais gigantonas, onde tinham lá o alto clero. Então existiam algumas cidades, mas 90% da população vivia no feudo. Então isso torna a realidade social uma realidade rural. Por quê? Porque a base da vida social, apesar de ter cidades e as cidades terem algum poder, a base da vida da sociedade era a vida no feudo, submetido ao poder do senhor feudal, dentro de uma economia agrária fechada, voltada para a subsistência, autossuficiência e autárquica. Tá certo? A outra característica da sociedade feudal é que ela é estamental. O que quer dizer estamental? Quer dizer dividida em estamentos, ou seja, em camadas sociais onde não existe ou, no caso da Europa feudal, quase não existe mobilidade. Tinha um pouquinho de mobilidade, nós vamos analisar, mas isso é exceção. A maioria das pessoas nascia numa camada social, vivia naquela camada social, morria naquela camada social e os seus filhos também pertenciam à mesma camada social. E eram basicamente duas camadas sociais que existiam. A camada dos nobres senhores de terra e dos nobres guerreiros.
chamada de nobreza, ou chamada de segundo estado, ou chamada de segunda ordem social. E a outra camada fundamental da sociedade eram os trabalhadores, a maioria de camponeses. Mas existiam trabalhadores camponeses e moradores das cidades. Os moradores das cidades são uma minoria muito pequena, então eles são exceção. A maioria são camponeses. Só que tinha dois tipos de camponeses. O camponês livre, que tinha lá seu pedacinho de terra e não fazia parte de algum feudo, e o camponês submetido ao poder do senhor feudal. Esse chama servo, que é a esmagadora maioria da sociedade. 80% da população europeia nessa fase era formada por servos feudais. Que esse está preso na terra, não pode sair do feudo, nem seus filhos, ele tem que trabalhar, pagar as obrigações e receber a proteção e o direito de viver na terra em troca do seu trabalho e dos impostos que pagava e a obediência que prestava ao senhor feudal. Então, essa era a base da sociedade. Só que tinha ainda uma terceira camada, né? Nessa sociedade estamental feudal, que é, na verdade, a primeira camada, a primeira ordem, o primeiro estamento, né? Que é o clero. Quem é o clero? Os membros da Igreja Católica, que podiam ser o alto clero, que é os caras pica dentro da igreja, os caras que têm poder, os bispos, os cardeais, os arcebispos e o papa. Também o alto clero dentro dos monastérios, que são as ordens religiosas, que são grupos religiosos que viviam isolados em monastérios. Tinha lá os abades, que são o alto clero dentro do clero regular, eu explico isso depois. E os padres comuns, que são o baixo clero, o clero com pouco poder. Tá certo? Então, uma sociedade estamental, por quê? Porque, tirando algumas exceções que a gente vai discutir depois, praticamente não tinha chance de nascer camponês e virar outra coisa. Ou nascer nobre e cair de camada social. Isso não acontecia. Tá bom? Então, uma sociedade estamental, sem mobilidade, com camadas definidas e que não se misturam. A terceira característica da sociedade feudal, que eu não coloquei aqui, é que ela é uma sociedade coletivizada. Ou seja, a visão de mundo das pessoas nessa sociedade é uma visão coletivista. Por quê? Porque os camponeses, para sobreviverem e pagarem os altos impostos que tinham que pagar para o senhor feudal e para a igreja, eles tinham que se unir e trabalhar a agricultura da aldeia juntos, porque se eles não se unissem, eles se fudiam. E se fudiam por quê? Porque trabalhando isoladamente, eles não conseguiam ter força suficiente para plantar, para colher e para produzir o máximo possível na terra. E aí eles passariam fome, provavelmente. Então, essa ideia de coletividade da vida dos camponeses nas aldeias agrícolas era fundamental para a sobrevivência. Então, eles desenvolvem um tipo de mentalidade que não era individualista, que via a importância da pessoa não como uma pessoa individual, mas via a importância de cada pessoa como membro da população camponesa que trabalha na terra. A nobreza é a mesma coisa. Os nobres são uma minoria da sociedade. Eles detêm as armas, eles controlam a força militar, mas eles são uma minoria da sociedade. Então, se esses nobres não se unissem para dominar e controlar os camponeses, muito provavelmente as revoltas de camponeses que aconteceram por causa da miséria, por causa da fome, por causa da falta de direitos, por causa dos abusos de poder da nobreza, se os nobres não fossem unidos com uma camada que se via, nós somos a nobreza, temos que nos unir para manter o nosso status, os nossos privilégios e os nossos poderes, provavelmente a nobreza se ferraria. Então também tinha uma noção de coletividade nobre. E a igreja impunha na cabeça de todo mundo que Deus criou a sociedade de uma forma complementar. Então, alguns são nobres, alguns são clérigos, a maioria é formada por camponeses, beleza. Mas são camadas sociais que se complementam para cumprir a vontade de Deus, porque nós todos, nobres e camponeses, somos muito diferentes, clero, nobreza e camponês somos muito diferentes, mas nós somos todos cristãos. Então a igreja criava essa mentalidade coletiva de que não devemos ver as nossas diferenças internas, devemos respeitar porque isso é vontade de Deus. Devemos nos unir contra os inimigos da fé, contra os inimigos da igreja, os inimigos do cristianismo, porque nós somos todos camadas sociais diferentes que se complementam pela vontade e pela grandeza de Deus. Saca? Então esse coletivismo também é uma característica da sociedade feudal. A última característica do modo de produção feudal é que, em grande parte, o poder e o controle social estão ligados à cultura. O que é cultura? São as mentalidades, as tradições, as ideias dominantes,
o modo de vida, né? A maneira como as pessoas entendem o mundo. E a cultura feudal é fundamentalmente teocêntrica. Há um grande declínio do desenvolvimento científico e do desenvolvimento antropocêntrico, ou seja, do desenvolvimento humanista, ou seja, do desenvolvimento da ideia de que o ser humano é o centro da história, o centro da realidade, e que o ser humano, com a sua capacidade de pensar, é que vai decifrar o funcionamento das coisas. No auge do feudalismo, a maioria esmagadora da sociedade estava submetida ao poder da Igreja Católica controlar a mentalidade. A gente diz que a Igreja Católica tinha um monopólio do conhecimento e do saber. Porque era a Igreja Católica que fazia cópias dos livros e decidia o que as pessoas iam ou não ter acesso. Era a maioria esmagadora da população camponesa. Os servos são analfabetos e essa galera não estudava porra nenhuma, nem aquilo que a igreja deixava estudar. Então, da onde que elas tiravam informações, conhecimento e a visão de mundo? De ir à missa e ouvir o padre. Né, do que a igreja impunha, porque a igreja perseguia quem pensava diferente, perseguia os chamados hereges, que defendiam, que eram cristãos, que viviam na Europa, viviam no mundo feudal europeu, nos reinos cristãos, portanto, mas defendiam ideias diferentes das ideias que a Igreja Católica considerava verdade. Ou então a perseguição aos chamados pagãos, que eram aqueles que viviam na Europa, mas viviam religiões politeístas, que negavam o cristianismo, que não eram cristãos. Ou os infiéis, como os árabes, os muçulmanos e os judeus, que eram aqueles que tinham religiões monoteístas, mas que não eram cristãos, e tinham que ser perseguidos como os inimigos. Então, esse poder, esse controle da igreja sobre a mentalidade da sociedade, forma uma cultura que a gente chama de teocêntrica. A palavra o radical teo vem de Deus em grego, que é theos, é Deus. Então, Deus no centro. Então, é a Igreja Católica que controla a mentalidade, controla o poder. E se a gente parar para pensar que, por causa da mentalidade teocêntrica, a Igreja Católica foi como uma maneira de as pessoas, principalmente a nobreza e os reis, tentarem agradar a Igreja e salvar as suas almas, a Igreja Católica foi recebendo tanta terra que a Igreja Católica acabou se tornando senhora feudal de 1/3 das terras de toda a Europa. Então, o alto clero católico, os abades nos monastérios, os bispos, cardeais, etc., esses caras viviam como senhores feudais, porque eles é que administravam as terras da igreja, os feudos eclesiásticos, os feudos da igreja. Então eles tinham não só o poder religioso, ideológico sobre as mentalidades e a cultura, mas tinham também um poder concreto sobre as terras e as pessoas que viviam nas terras. 1/3 das terras da Europa inteira eram pertencentes à igreja. Aí a gente entende por que o poder, né, não tem governo centralizado, não tem Estado, não tem um sistema de governo único. Porque, mano, os reis não conseguem governar. Porque ou é a igreja que tem o poder em cada regiãozinha que a igreja tem terra, ou é o senhor feudal que tem poder em cada regiãozinha onde tem feudo. O rei mesmo vai ter poder só na região onde ele vive. No resto ele vai ter que ter parceria com a nobreza ou com a igreja. Então os poderes da igreja e dos senhores feudais acabam predominando sobre o poder dos reis. Tudo bem, gente? Deu para ter uma noção sobre essas características gerais da sociedade feudal a partir dessa explicação básica? Então isso é uma tentativa de caracterização do que é o mundo feudal. Agora nós vamos ver duas coisas. Coisa 1, de onde que vieram essas características, para a gente tentar amarrar essa compreensão do que é o feudalismo com as aulas anteriores sobre a crise do Império Romano, a formação do Império Árabe e as consequências lá dos reinos cristãos, dos reinos germânicos que viraram reinos cristãos e do Império Carolíngio. Então, nós vamos tentar entender como é que se dão essas relações, essa formação do mundo feudal. Então dá uma olhada aqui comigo, por favor, no nosso esquema. É isso aqui então, minha gente, olha só. Eu destaco que há 3 diferentes origens para as características do feudalismo que a gente discutiu no slide anterior. 3 heranças. A primeira herança é a herança romana, que vai ajudar a formar o feudalismo com aquelas características que eu destaquei. A segunda herança é a herança das invasões germânicas, a influência dos povos germânicos, da cultura germânica, que a gente estudou muito quando tivemos aquela videoaula sobre
o Império Carolíngio e os reinos bárbaros germânicos. Se você não viu essa aula, recomendo fortemente que veja. E temos uma terceira herança, que é a herança do poder dos árabes, do expansionismo árabe, que teve um impacto muito forte sobre a Europa. Então, essas são as três heranças. Então, se liga lá, ó. Naquelas características todas que a gente viu no slide anterior, as características gerais do modo de produção feudal, o que vem da onde, né? Então, olha só, a ruralização, o fechamento, a decadência do comércio das cidades, começa a se formar já na época do Império Romano. Por quê? A crise do escravismo romano, a época do Baixo Império Romano, começou a faltar escravo, aí a economia romana entrou em decadência, aí os exércitos romanos começaram a fazer guerra entre si, isso facilitou as invasões dos povos germânicos e começou a ter fuga de população da cidade para o campo. Êxodo urbano, ó. Então, tanto por causa da crise econômica, social e política do mundo romano, que vai levar à queda do Império Romano do Ocidente em 476. Quanto por causa das invasões germânicas, nós vamos tendo cada vez mais gente com medo de viver nas cidades e fugindo para o campo, se fechando na zona rural. Então, ó, a formação dos servos tem origem também no colonato romano, que é essa população da cidade indo para o campo para se defender, se proteger e se fechar. A decadência do comércio das cidades também começa na época do Império Romano, mas aumenta ainda mais na época das invasões germânicas. Com exceção da fase do Império Carolíngio, que deu uma parada nisso, porque centralizou o poder, mas antes do Império Carolíngio e depois que o Império Carolíngio cai, a ruralização só aumenta por causa das guerras, crises e invasões internas. Então, tudo isso está acontecendo. O poder da igreja sobre a sociedade já se formou na época do Império Romano. Por quê? Porque foi na época do Império Romano, lá ainda no reinado do imperador Teodósio, que foi o cara que dividiu, que separou o Império Romano em Ocidente e Oriente, ele também transformou a Igreja Católica na religião oficial do mundo romano. Então, o poder da Igreja Católica, o poder da Igreja sobre as mentalidades, sobre a sociedade, a influência do catolicismo, o teocentrismo, não é uma coisa que se formou na Idade Média, já começa a se formar no mundo romano. O fechamento dos feudos, a crise econômica, as invasões e as guerras que fazem a população fugir da cidade para o campo e os feudos se fecharem na autossuficiência, na subsistência, para não depender de fora, porque fora está tudo zoado, tudo caótico, começa já no Império Romano também, não é uma realidade só da Idade Média. Outra característica, a estratificação social, ou seja, a formação de camadas sociais divididas, 3 camadas básicas, clero, a igreja, nobreza, os senhores feudais e seus guerreiros, e trabalhadores, os servos e os camponeses livres, também começa por causa de uma herança dos germânicos, que é o quê? Os chefes guerreiros germânicos, na invasão germânica da Europa romana, acabam virando senhores feudais da terra. E aí passa a ter uma estratificação cada vez maior da sociedade, uma divisão em camadas, né? Entre guerreiros e não guerreiros, guerreiros e trabalhadores. E a igreja complementa tudo isso. Tá bom? A descentralização do poder se forma por causa da queda do Império Carolíngio. Por quê? Antes do Império Carolíngio, o poder estava descentralizando porque os reinos germânicos não eram ainda muito fortes, porque tinha muita guerra interna e disputa de poder por causa do comitatus. O que era mesmo comitatus? Aquele lance de os guerreiros de um determinado povo germânico terem fidelidades com seu chefe enquanto ele é vivo, mas disputarem o poder depois que ele morre. Então, vira e mexe, tinha muita guerra dentro desses reinos germânicos. O primeiro reino que parou de ter essas guerras foi o reino dos francos, a França. Por quê? Porque fez aliança com a Igreja Católica e conseguiu, rei e igreja unidos, conseguiram dar uma estabilidade para o poder. E disso nasceu a dinastia carolíngia, que vai conseguir dominar quase que a Europa inteira. Só que depois, o que acontece? Os 3 netos do Carlos Magno fazem guerra entre si, isso descentraliza o poder de novo. Então essa característica de descentralização do poder vem lá do Tratado de Verdun, em que os condes, marqueses e duques passam a ter autonomia, não obedecem mais o governo do rei ou do imperador, e na verdade se unem com os senhores feudais que tem dentro de cada condado ou cada marca, para que os senhores feudais mandem nas suas terras, mas deem ajuda militar para o conde e para o marquês não ter que obedecer ao rei.
Para se ele precisar fazer guerra contra o rei, ele ter apoio militar. E o rei, então, não consegue mais governar nem os condes e marqueses, que são os nobres mais poderosos, nem os senhores feudais regionais, que são nobres menos poderosos. Porque cada um passa a comandar o seu próprio feudo. Descentralização do poder. E por último, quando os árabes dominam aquele império gigantesco que a gente viu em uma videoaula anterior, e passam a controlar todo o comércio quase do mar Mediterrâneo, isso prejudica ainda mais o comércio europeu. Então gera um empobrecimento ainda maior das cidades. Então as cidades cada vez mais pobres, qual é a alternativa de vida? Ruralizar e fechar ainda mais as zonas rurais, fechar ainda mais os feudos como centro da vida da sociedade europeia. Então essas são as origens das características que a gente viu, tá bom? Agora vamos ver algumas características complementares, olha lá. Como eu já falei, os feudos são áreas autônomas e autossuficientes. Mas atenção, senhores e senhoras, o feudo não é uma propriedade, ou seja, o senhor feudal não é dono da terra. É aí que a gente tem que lembrar que os senhores feudais recebiam a terra através de um sistema de troca de favores, chamado suzerania e vassalagem, que é um tipo de clientelismo. Olha só, quem inventou o sistema de suzerania e vassalagem foi o Carlos Magno. Só que o Carlos Magno fez isso para quê? Para centralizar o poder dele. Porque ele fazia assim, ó, só o Carlos Magno era suzerano. O que é um suzerano? É quem doa, quem autoriza um chefe militar de ter poder sobre uma região. Então Carlos Magno era o único suzerano. Só ele podia autorizar os nobres a terem poder sobre as terras dentro do Império Carolíngio. Só que depois que os 3 netos do Carlos Magno fizeram guerra, o que aconteceu? Os suzeranos dos 3 netos pararam de respeitar essa regra de que só o imperador podia ser... Os vassalos... Quem que é o vassalo? O vassalo é quem recebe o poder sobre a terra e deve obrigação para o suzerano. Então, na época do Carlos Magno, só o Carlos Magno era suzerano, e os vassalos do Carlos Magno recebiam o poder para comandar as terras e governar as terras, e em troca disso deviam obediência ao governo do Carlos Magno, às leis do Carlos Magno, tinham que enviar dinheiro de impostos para o Carlos Magno, e tinham que prestar ajuda militar ao Carlos Magno, e tinham que ajudar o Carlos Magno a dominar os senhores feudais locais. Né? Os senhores feudais comunzinhos que estão ali nas aldeias, cada um com seu castelinho na aldeia. Então tinha os senhores feudais nas aldeias, acima deles os condes, marqueses e duques, que eram os nobres mais poderosos, que eram vassalos do Carlos Magno. E o Carlos Magno comandava toda essa estrutura de poder. Só que depois que os netos do Carlos Magno fizeram guerra, o que aconteceu? Os duques, marqueses e condes deram autonomia para os carinhas, senhores feudais comuns, em troca de ajuda militar. Então vamos supor, eu sou um duque. Eu não quero obedecer o rei. Vamos supor que eu sou um duque francês. Depois que os netos do Carlos Magno fizeram guerra, eles dividiram o Império Carolíngio em 3 áreas. Uma das áreas é a França. Então, eu sou duque da Abobrinha e eu sou vassalo do rei da França. Teoricamente, eu deveria obedecer ao rei da França, mas eu não quero obedecer ao rei da França. Eu quero mandar na minha região do jeito que eu quiser. Então, o que eu faço? Eu pego os senhores feudais que tem terras na minha região, que dominam terras na minha região, e eu convenço esses senhores feudais a também não obedecer ao rei. Eu dou a autonomia para eles comandarem suas terras, seus feudos. Então eu comando as terras que eu controlo e eu tenho ajuda militar dos senhores feudais das terras que eu controlo. Só que dentro do feudo daquele senhor feudal, eu não mando. Eu mando na região como um todo, nas terras onde são os meus feudos, mas eu não mando no feudo de outros senhores feudais que ficam dentro do meu ducado, no caso. Né? Eu sou o duque da Abobrinha. Só que esses senhores feudais, dentro do ducado da Abobrinha, eles me devem ajuda militar. Então é uma relação de clientelismo. O que é relação de clientelismo? De troca de favores. Eu dou, como eu sou um nobre poderoso, eu dou autonomia para os senhores feudais do ducado da Abobrinha. Em troca dessa autonomia dos senhores feudais fazerem e governarem os seus próprios feudos, o que eles me devem? Em retorno, ajuda militar. Então, eu passo a ser suzerano dos nobres do Ducado da Abobrinha. E os nobres do Ducado da Abobrinha são meus vassalos.
Só que ao mesmo tempo que eu sou suzerano dos senhores feudais da abobrinha, eu sou vassalo do rei da França. Só que eu não quero mais ser governado pelo rei da França. Então eu só dou ajuda militar para ele se ele pedir e tiver guerra. Senão, eu comando o ducado da abobrinha e cada senhor feudal comanda o seu feudo, como nós quisermos. Agora, se por acaso o rei da França quiser mandar em mim, eu não vou obedecer. Então, ele pode ser que o rei da França queira invadir o meu ducado para tirar o ducado de mim. Aí o que eu faço? Eu peço ajuda para os meus vassalos, porque eles são os senhores feudais que têm seus próprios exércitos nos seus feudos. Os meus vassalos, eles não são vassalos do rei, eles são meus vassalos. Então a gente passa a ter degraus de suzerania e vassalagem. Tem o rei que é o suzerano maior, e eu sou vassalo do rei, porque eu sou duque, eu sou um nobre pica, eu sou vassalo do rei. Só que os outros nobres do ducado da abobrinha são meus vassalos. Eles não devem nenhuma obrigação para o rei. Eles só devem ajuda militar para mim. Então, se eu decidir fazer guerra contra o rei, eu tenho a ajuda dos meus nobres. E como todos os duques, todos os marqueses estão fazendo isso, os reis perderam o controle. Porque passa a ter uma descentralização do poder. Passa a ter suzerano máximo é o rei, passa a ter vassalo do rei, passa a ter vassalo do rei. E alguns desses senhores feudais têm feudos grandes, e eles falam assim, opa, eu também quero ter poder militar. O que eles fazem? Doam uma parte do feudo para um outro chefe guerreiro virar senhor feudal de uma regiãozinha. Aí aquele senhor feudal que recebeu terra do senhor feudal, então, senhor feudal 1 que doou terra para o senhor feudal 2, o senhor feudal 2, ele deve apoio militar ao senhor feudal 1. Não deve apoio nem ao duque nem ao rei. Então nós temos rei, nobres pica, duques, marqueses e condes, senhor feudal nível 1, senhor feudal nível 2 e às vezes senhor feudal nível 3. Cada um sendo vassalo de quem está acima dele e não sendo vassalo dos outros. Então isso vira uma zona de relações de doação de poder sobre as terras, e virar suzerano, recebimento do poder sobre feudo, virar vassalo, que tudo isso sai do controle. Então tinha gente que era, por exemplo, o duque da Borgonha, na França, ele era vassalo do rei da França. Só que o duque da Borgonha da França, ele também tinha terras no Sacro Império Romano Germânico. Então ele também era vassalo do imperador do Sacro Império Romano Germânico. Teve um duque da Normandia, Normandia é uma região da França, que ele era vassalo do rei da França porque ele era duque da Normandia na França. Só que ele invadiu a Inglaterra e virou rei da Inglaterra. Então, na Inglaterra, ele era suzerano de todos os nobres da Inglaterra. Mas na França, ele era vassalo do rei da França. Porque ele era um senhor feudal francês, um duque francês que invadiu a Inglaterra e dominou todos os senhores feudais da Inglaterra. Olha que loucura, que confusão. Ficou confuso para você? Ouve de novo depois. Mas é realmente uma confusão. Então isso são as relações de suzerania e vassalagem, que fazem o poder se descentralizar completamente. Então ninguém consegue de fato governar ninguém. E vassalos se tornam suzeranos, porque vão ter vassalos próprios, e assim a situação fica uma zona muito grande. E é por isso que eu digo aqui que os feudos não são propriedades. Um vassalo que recebe o poder sobre um feudo, ele não é dono do feudo. Se ele fosse dono do feudo, ele podia vender a terra ou comprar um feudo. Isso não existia. O único jeito de um nobre receber terras era ele sendo um comandante militar importante, ele tendo um exército que ele comanda, e para ganhar o apoio desse exército que esse nobre comanda, um outro nobre doa para ele o poder sobre a terra. Esse nobre que doa o poder sobre a terra vira suzerano, esse nobre que não tinha terra ou tinha terra em outro lugar e recebeu uma nova terra, ele vira vassalo desse suzerano, devendo apoio militar para ele. Então é uma relação de troca de favores, não é uma relação de propriedade, é uma relação de clientelismo, tá bom? Isso é um dos sistemas de relação social básica no feudalismo, que é a relação entre os nobres. Então veja, dentro da nobreza vai acontecer uma relação de fidelidade, que é a relação de suzerano e vassalo. Suzerano é quem doa a terra, vassalo é quem recebe o poder sobre a terra e deve ajuda militar. E tem ainda uma outra relação, que é a relação de homenagem, que é quando
Um nobre que não tem feudo luta no exército de outro nobre que é senhor feudal. Então tinha nobres com terra, senhores feudais, que se dividem em suzeranos e vassalos, e nobres sem terra, a chamada baixa nobreza, que eram guerreiros nobres, que prestavam serviço militar no exército de alguém. Podia ser de algum senhor feudal, podia ser no exército do rei, podia ser no exército de um nobre que ainda não conseguiu conquistar o seu próprio feudo, e é isso. Então, é uma sociedade muito complexa, não é tão simples quanto parece num primeiro momento. Tudo bem? Beleza. A outra relação básica é a relação dos servos. Então, nós temos uma realidade em que aqueles antigos colonos romanos não vão ser mais chamados de colonos. Eles passam a ser chamados de servos. Então, os colonos da época romana viram os servos da época feudal. Esses servos vivem dentro do feudo e eles devem uma série de obrigações ao senhor feudal pelo direito de viver, trabalhar na terra e pelo direito de receber proteção em época de guerra ou invasão. Porque em época de guerra e invasão, os servos que viviam na aldeia agrícola dentro do feudo, eles tinham o direito de se esconder no castelo do senhor feudal, que era a área com muralhas, que era a área protegida. Eu vou mostrar como é que isso funciona depois, tá bom? Então, esses servos, eles devem uma série de obrigações ao senhor feudal. Então, eles são dominados pelo senhor feudal. Por isso, gente, presta atenção aqui, ó. Eu gosto de fazer uma caracterização que eu acho que ajuda a entender. As relações entre suzerano e vassalo, que são relações entre nobres, são relações sociais horizontais. Por que horizontal? Porque estão na mesma camada social, nobre com nobre. É um nobre mais poderoso porque tem terra, que doa o poder sobre a terra para um outro nobre que era menos poderoso e fica no mesmo nível. Suzeranos e vassalos estão no mesmo nível. Por isso que a cerimônia em que um vassalo jurava ajuda militar ao seu suzerano e o suzerano doava o poder sobre a terra para esse vassalo, é chamada de cerimônia de homenagem. O vassalo, que é um nobre, chefe militar, ficava de joelhos na frente do seu suzerano, aí o suzerano, o vassalo fazia um juramento de fidelidade ao suzerano, aí o suzerano pegava ele para a mão e levantava ele para mostrar que agora você recebeu o seu feudo e eu sou suzerano, você me deve uma fidelidade, mas nós estamos no mesmo nível social. Então, por isso eu chamo de relações horizontais de poder, porque é dentro da mesma camada, entre senhores feudais. Já a relação dos servos com seus senhores feudais é uma relação vertical de poder. Por quê? Porque tem uma hierarquia, tem uma diferença de poder. É uma relação que vem de cima, senhores feudais, para baixo. E aí tanto faz se o senhor feudal é um vassalo, um suzerano, foda-se. Se ele é senhor feudal, para o servo não faz diferença. Porque o servo deve um monte de obrigação de impostos, trabalhos forçados, obedecer às leis, seguir as regras, ser julgado nos tribunais daquele senhor feudal. Então, a relação entre senhorio e servidão, senhor e servo, senhorio e servidão, é diferente da relação suzerano-vassalo. Suzerano-vassalo é uma relação entre nobres, no mesmo nível social, horizontal. Relação senhorio-servidão, senhores feudais e servos, é uma relação vertical, em camadas diferentes da sociedade, sendo que a camada dos senhores, que são os suzeranos e vassalos, é superior à camada social dos servos, que são os camponeses trabalhadores. Tá bom, gente? É isso aí. Só que veja bem, além dos servos, também tinha um outro tipo de pessoa que não era nobre, que são os homens livres. Quem são os homens livres? Ou aqueles que vivem nas cidades e nas vilas, por isso que eles são apelidados de vilões, porque eles vivem nas vilas, ou aqueles que vivem em terras agrícolas livres, terras agrícolas autônomas, que não fazem parte do feudo de ninguém. Esses senhores feudais, esses vilões, que são camponeses livres ou moradores das cidades, eles não estão diretamente ligados à obediência a nenhum senhor feudal. E é por isso que eles são chamados de vilões. Olha que louco. Ó, deixa eu apresentar aqui para vocês. Esse aqui é o Nick, meu cachorrinho. Fala oi para a galera, Nick. Oi, pessoal. Ele está aqui no meu colo porque ele está com medo.
Então ele deve ter passado algum barulho na rua que ele ficou com medo, ele veio aqui no meu colo. Então veja bem, esses vilões, a palavra vilão hoje em dia para nós significa o cara que é o malvadinho da história, né? O vilão, o malvado da história. Meu malvado favorito. Por que vem esse termo? Porque na época da Idade Média do feudalismo, vilão é o homem livre. Morador da cidade ou camponês que não obedece nenhum senhor feudal. Esse termo acaba virando um termo depreciativo, acaba virando um nome de coisa ruim, porque como esses vilões não obedeciam nenhum senhor feudal, a igreja ensinava a todo mundo que Deus criou a sociedade dividida em 3 camadas. Para as pessoas, né? Para essa ideia penetrar na cabeça das pessoas e virar a ideologia dominante, ou seja, virar a maneira como as pessoas acreditavam que o mundo funcionava. Então, por que eu tenho que ser servo e ficar obedecendo? Porque Deus criou você numa família de servos. Deus criou você para ser trabalhador. Então você tem que obedecer e respeitar a Deus e assumir a sua posição de servo. Então, por que eu nasci nobre e sou superior por nascimento? Porque Deus te colocou naturalmente como um nobre, guerreiro, superior que nasceu para mandar. Para mandar e para proteger a sociedade dos seus perigos e ameaças, entendeu? Então a igreja cria essa ideia de que Deus criou os seres humanos em 3 camadas sociais. Ou você nasce para ser da igreja, clero, a igreja falava que esses são os que oram, ou você nasceu para ser da nobreza, a 2ª camada, o 2º estado, os que lutam, ou você nasceu para ser trabalhador, a 3ª camada, o 3º estado, os que trabalham. E aí a igreja dizia que Deus criou a sociedade tão perfeita, assim como a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Jesus Cristo, o Filho, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus que mantém a fé. Então, como tem Deus é 3 em 1, a sociedade também é 3 em 1. Clero, nobreza e trabalhadores formando um só, que é o quê? O clero defendendo a sociedade das ameaças espirituais, das forças do mal. A nobreza defendendo a sociedade das ameaças humanas, dos invasores e dos inimigos materiais. E os trabalhadores trabalhando para sustentar o clero e a nobreza e manter o equilíbrio da sociedade. Então, se você nasce vilão, você não faz parte dessa estrutura, porque você não paga impostos para senhor feudal nenhum, você não ajuda a sustentar a sociedade estamental feudal. Então o que você é? Você é um marginal, você é um meio que fora da vontade de Deus, você é um vilão. Então, vilão que vinha de ser livre e viver na vila, passou a ser vilão, ser o malvadinho que não se encaixa nos planos de Deus. Então, veja, tinha os vilões, o senhor feudal é a figura central, e o clero são tipo senhores feudais em nome de Deus, porque a igreja controlava 1/3 das terras. Aí se liga, a sociedade feudal era dividida então em 3 ordens, né? Já expliquei isso. Os que oram, que é o primeiro estado, primeira camada, primeiro estamento, o clero. Esses que oram têm a divisão do alto clero, que são os caras de grande poder dentro da igreja, e do baixo clero, os caras de pequeno poder dentro da igreja. Tem também uma outra divisão dentro da igreja que é clero secular e clero regular. O clero secular vem de séculum, que em latim significa o mundo. Então o clero secular é aquele clero que lida com as pessoas comuns, com o mundo. Então são os padres que fazem as missas nas aldeias onde os camponeses vão assistir missa, são os bispos que comandam esses padres das paróquias, que têm contato direto com a sociedade comum. Então, clero secular. Aí tem o alto clero secular, que é o papa, os bispos, os arcebispos e os cardeais, e tem o baixo clero secular, que são os padres comuns que têm contato no dia a dia com as pessoas da sociedade. E o clero regular é o clero que não faz parte desse contato diário com as pessoas. São grupos específicos da igreja que seguem uma regra criada por algum santo ou figura importante da igreja, para que essas pessoas que são apelidadas de monges, né, o clero regular vem de régula, eles seguem uma regra monástica. Então eles têm que obedecer uma pesada disciplina de cumprir tarefas dentro do que eles acham que é o certo na igreja e no mundo. Então o clero regular são os monges, os monastérios. Então tem a ordem clerical, a ordem dos monges agostinianos, eles seguem a regra criada por Santo Agostinho. Então eram os caras que dentro da igreja eles não estavam preocupados com rezar missa para as pessoas comuns. A função deles era formar um grupo que preservava o conhecimento. Então eles eram os monges que faziam cópia de livro, traduziam a Bíblia e tal. Os monges franciscanos, eles seguem a regra de São Francisco, eles são clero regular, seguem a regra de São Francisco de Assis.
Quem foi São Francisco de Assis? Foi um santo católico italiano, que era um príncipe nobre, que abandonou tudo que tinha para fazer caridade aos pobres e defesa dos animais. Então os franciscanos são os caras que fazem voto de pobreza para ajudar os pobres. Então eles não são os caras que vão rezar a missa, eles são os caras que vão cumprir essa função específica. Só que dentro do clero regular também tinha o alto clero, que são os caras com poder, os abades que comandam os monastérios, e o baixo clero, que são os monges comuns. Certo? Certo. Na nobreza, a gente também vai ter a alta nobreza e a baixa nobreza. O que é a alta nobreza? Os suzeranos e vassalos, os senhores feudais, que são os caras que têm terra, que têm poder, que comandam o rolê mesmo. E a baixa nobreza são os chamados cavaleiros, que são os nobres que não têm feudo próprio, que não comandam feudo nenhum, eles são só guerreiros no feudo de alguém ou guerreiros no exército de alguém. E aí os camponeses também têm duas camadas, né? Os servos, que são presos à terra, e os vilões, que são os homens livres, que eu já expliquei. Tinha mobilidade social? Tinha. Um pouquinho só, mas tinha. Era possível que os vilões virassem baixo clero. Por quê? Porque como eles eram homens livres, eles podiam fazer parte da igreja. Alguns servos também conseguiam virar padre dentro da aldeia do feudo dele. Então isso acontecia às vezes, algum servo conseguia ser tornado padre. Já os cargos de alto clero, esses estão reservados para quem? Para os filhos, geralmente era o terceiro, o quarto filho de um nobre, que não ia herdar feudo nenhum, ele acabava virando, né, filho da alta nobreza, ele acabava virando alto clero. Então tinha essa mobilidade social também, da alta nobreza para o alto clero. E de vez em nunca, era raro, mas acontecia, de um camponês livre conseguir se tornar baixa nobreza. Então era assim, de vez em quando, os cavaleiros, que são os nobres comuns, né, os nobres guerreiros comuns que não têm feudo, eles pegavam filhos de camponeses para serem escudeiros. O que é um escudeiro? O escudeiro é alguém que limpa as armas, que cuida do cavalo, que conserta a armadura do nobre guerreiro. Só que ele aprende a ir para a guerra também, porque como ele é o assistente do nobre guerreiro, ele também vai para o campo de batalha quando tem guerra. Então, se ele no campo de batalha se destacar, ele podia ser consagrado cavaleiro. Então, geralmente, quem eram os escudeiros? Ou filhos de cavaleiros, filhos de nobres, que viravam escudeiros para aprender a arte da guerra da nobreza, até virarem cavaleiros, esses sempre viravam cavaleiros. E, às vezes, filhos de vilões, de gente livre, que algum nobre levava para fazer um favor, né? Então, sei lá, eu tinha um filho, eu sou um vilão, né? Eu moro numa cidade, aí um nobre passou pela cidade onde eu moro, e um grupo de nobres passou pela cidade onde eu moro, e prestou serviço militar aqui para ajudar a defender a cidade de uns invasores, estavam querendo saquear a cidade, sei lá. E aí eu cheguei para ele e falei assim, ô nobre fulano, você não quer levar meu filho de escudeiro? Ele é um menino forte, um menino bom, ele vai te ajudar muito e tal, e você leva ele de escudeiro. Aí se o cara topasse, se o cavaleiro topasse, levava o moleque de escudeiro, e esse moleque tinha a chance de, entre aspas, subir de camada social. Mas isso era muito raro, né? Mas havia, então, apesar de toda a fixidez da sociedade estamental, o que é fixidez? A falta de mobilidade social, tinha um pouquinho de mobilidade social em casos especiais e raros, tá bom? É isso aí. Então dá uma olhada aqui, gente, para a gente concluir agora o nosso rolê, falta duas coisinhas rápidas. Primeiro, a organização da terra no feudo. Eu estou dizendo aqui que existiam 3 tipos de terra no feudo. O manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. O que quer dizer manso? Manso quer dizer um pedaço de terra. Então, o manso senhorial são as terras onde tudo que fosse produzido pertencia só ao senhor feudal. Claro que quem trabalhava nessas terras eram os servos do feudo. Só que eles trabalhavam ali de graça, trabalho forçado, que eles tinham que produzir ali, e tudo que eles colhessem ali ia só para o senhor feudal manter o seu poder, manter seu exército e manter sua condição dentro do feudo. Tá certo? O outro tipo de divisão de terra era o manso servil, o pedaço das terras que eram dadas para as famílias camponesas
em colaboração com as outras famílias dentro do feudo, eles se uniam para plantar e para colher juntos, porque só a família não dava conta sozinha. Então uniam todas as famílias e faziam de todo mundo na época certa. Então o manso servil é um pedacinho de terra que ia servir para alimentar e subsistência daquela família. Manso servil. E o outro são os mansos comunais, que são as terras que são usadas pela comunidade inteira. São terras comuns, ou pastagens, ou áreas de floresta, onde ia extrair madeira e outros recursos necessários, ou tipo rio, ou tipo um lugar para onde fica a aldeia, para construir as casas, né, dos camponeses. Essas terras são chamadas de manso comunal. Então eu vou mostrar aqui um desenho que é bem tosco, tá, gente? É tipo nível 8º ano, mas ele vai ser útil para a gente conseguir visualizar um pouquinho. Tá bom? Olha só, que interessante. Né? A gente tem como área principal a área do castelo. Que esse aqui é um castelo, obviamente, figurativo. Ó. Eu tenho uma foto de um castelo mesmo. Ó. Ficava geralmente na parte mais alta do feudo, cercado de muralhas, para ficar fácil defender. Quando não tinha uma parte muito alta no feudo, ó, tá vendo? A parte alta. Esse aqui é o desenho de um feudo feito lá na época da Idade Média mesmo. Olha que interessante. São dois níveis de muralhas para defender o castelo, para a época de guerras ou invasões. Então aqui a gente tem o castelo como a área principal. Nos lugares que não tinha uma área mais alta, às vezes eles cavavam um fosso, né? Cavavam um buraco em torno da muralha para encher de água e ficar difícil de invadir. Enfim, cada lugar tinha uma estratégia diferente. Tinha castelos gigantões que nem esse, que eram castelos de nobres muito poderosos, tipo condes, duques e marqueses, e tinha uns castelinhos bem pequenos, viu, velho? Tinha castelo que era feito com uma casa de pedra e muralha de madeira, porque eram feudos mais pobres, feudos menores. Então tinha de tudo. Aí, ó, a gente vai ter as áreas do manso senhorial, ó, que são terras não necessariamente próximas ao castelo. Às vezes, geralmente, aqui está bem divididinho para a gente ver, mas geralmente estava tudo misturado. Tinha um pedaço que era manso senhorial, aqui dá para ver melhor. Tem um pedaço que é manso senhorial, tem um pedaço que é manso servil. Então aqui tem vários servos trabalhando, colhendo, que é um manso senhorial. Aqui é uma terra comunal. Aqui é um camponês plantando na sua terra, no manso servil. Tudo meio perto, meio misturado e tal. Aqui está divididinho para ficar didático. Então, manso senhorial são as terras que tudo que é plantado pertence ao senhor feudal. Tem equipamentos do feudo, ó, tipo moinho, onde era levado trigo, centeio, cevada, que são cereais e grãos, para moer e fazer farinha, moer e fazer, né, possibilidade de fazer pão, fazer alimento e tal. Aí aqui, ó, manso comunal é o que? Os pastos, tá vendo? As áreas de plantação de algumas coisas específicas para alimentar os animais, os porcos, as galinhas, etc. Né? Isso é uma terra de reserva, a floresta, de onde retirar recursos. Aí sempre tinha uma igreja no vilarejo. Aqui não está aparecendo muito, mas as casas dos servos, elas eram geralmente mais concentradas, numa aldeia. Então aqui está meio bosta o desenho, mas geralmente tinha uma aldeia de servos que morava mais ou menos perto do castelo, para em época de guerra e invasão conseguir fugir para dentro do castelo. Aí o que acontece? Tinha uma igreja na aldeia. Essa igreja servia para quê? Para os servos irem assistir à missa e pagarem os impostos da igreja. Geralmente era o padre que administrava o cemitério, quem era cristão e podia ser enterrado aqui, quem era pecador e estava condenado ao inferno não ia ser enterrado aqui. Tem outras áreas de plantações que são os mansos servis, tá certo? Né? Às vezes perto da casa do camponês, às vezes longe. Então é assim que estava organizado o espaço de um feudo. E aí é muito importante a gente notar o seguinte: quando o feudalismo conseguiu então funcionar desse jeito, e aí conseguiu controlar as invasões, acabaram as invasões do século IX, os vikings e os húngaros foram os últimos povos a invadir a Europa feudal. Por quê? Porque tinha invasão. A hora que estava chegando perto da invasão, o que os camponeses tudo faziam? E o padre também. Fugiam daqui da aldeia, vinham aqui para o castelo. E aí ficavam meses lá no castelo, porque o castelo não era grandão só porque tinha o senhor feudal e seu exército morando aqui. Ele era grandão porque ele tinha reservatório de alimento, reservatório de água, um monte de coisa acontecendo ali dentro do castelo. Olha só o castelo. Um monte de coisa acontecendo ali dentro para a população conseguir viver, olha lá, ali dentro das muralhas por meses para aguentar um cerco de invasão estrangeira. Então os estrangeiros vinham, saqueavam as plantações, mas não conseguiam saquear a riqueza do feudo.
Resultado, chega uma hora que não vale mais a pena fazer essas invasões. As guerras internas da Europa, que era senhor feudal atacando o feudo vizinho para tentar tomar a terra, também vão parar, porque eles vão fazer muito mais acordo de suzerania e vassalagem do que guerras de disputa de terra. E aí com essa estabilidade, que é o que eu estou falando aqui, ó, com essa estabilidade, o que vai acontecer? Com essa estabilidade toda de acabar com as guerras, as invasões, e ao mesmo tempo os feudos sendo zonas fechadas, onde quase não circula gente de fora, né, e tenta ser autárquico, autossuficiente e tal, doenças não se espalham tanto, as guerras não destroem tanta plantação, e é possível desenvolver, ter mais tranquilidade na vida dentro do feudo, e desenvolver o quê? Novas técnicas de cultivo, como por exemplo a rotação de culturas, né, dividir as terras do feudo em 3 diferentes tipos de terra, uma terra para descanso, onde vão ser as pastagens, aí uma terra para plantar cereais, para alimentar, uma terra para plantar leguminosas e outras coisas que exigem menos desgaste da terra. Aí depois de 3 anos eles rodam, a terra que estava preservando vai plantar trigo por 3 anos, a terra que estava plantando trigo vai plantar coisas que precisam de menos nutrientes por 3 anos, e aí a terra que estava com trigo vai ficar descansando por 3 anos para recuperar. Eles vão desenvolver o arado, vão desenvolver o moinho, um monte de técnicas que vão permitir aumentar a produtividade e melhorar as condições de vida dentro do feudo. Tá certo? Para terminar, meu povo amado, a gente vem para cá, para a gente ver as obrigações que os servos tinham que pagar. Então, tinha 3 obrigações que eram básicas. Em todos os feudos da Europa inteira, os camponeses cumpriam com essas 3 obrigações. A corvéia, a talha e as banalidades. O que é a corvéia? Corvéia é o trabalho, é o imposto em forma de trabalho que os servos tinham que pagar. Então era trabalhar de graça nas terras do manso senhorial, e tudo que fosse produzido no manso senhorial, nada ia para os camponeses, tudo ia para o castelo para alimentar e sustentar o poder do senhor feudal e seu exército. O segundo tipo de imposto que os servos tinham que pagar era a talha. O que é a talha? Uma parte do que fosse colhido no manso servil, uma parte do que fosse colhido nas plantações que os camponeses plantavam para a sua subsistência, eles tinham que entregar para o senhor feudal também. Era quase metade da produção não ficava com os servos, ia para os senhores feudais. Aí, o terceiro tipo de imposto e obrigação eram as banalidades. O que são as banalidades? Uma taxa que tinha que pagar, na forma de produto agrícola também, para usar equipamentos do feudo. Tipo, o servo precisava usar o moinho para moer o seu trigo e fazer farinha para conseguir comer, fazer pão para comer. Ou fazer massa, macarrão, sei lá. Então, para usar o moinho, ele tinha que deixar uma taxa, que era uma parte da farinha que ele produzisse ficava no moinho. E era também riqueza que ficava na mão do senhor feudal. Fornos, alfornos, outros equipamentos do feudo que pertenciam ao senhor feudal tinha que pagar a taxa da banalidade. O outro tipo de obrigação, que era em todos os lugares, era o dízimo. O que é o dízimo? O imposto para a igreja, também apelidado de tostão de Pedro. Então, como tinha igreja, em todo feudo tem uma igreja, as pessoas tinham que pagar os impostos para a igreja também. Então vai vendo que é quase nada o que sobra para o servo, né? Em alguns lugares, esses que estão com asterisco não eram impostos em todos os lugares. Em alguns lugares tinham ainda uns impostos bem toscões, assim, que era para aumentar ainda mais a exploração e o poder dos senhores feudais sobre os servos. A mão morta é a obrigação dos servos de, quando morria o pai da família que tinha aquele pedacinho de terra dentro do feudo, aquele manso servil, o herdeiro, se quisesse continuar vivendo e trabalhando naquela terra, tinha que pagar uma taxa de transmissão do uso do manso servil. Essa era a mão morta. E a outra taxa era prima noctes. Essa era muito comum na Inglaterra e na Escócia, que era os senhores feudais ter o direito da noite de núpcias de qualquer mulher camponesa que se casasse dentro do feudo. Então, a noite de núpcias não pertencia ao marido, pertencia ao senhor feudal. Então, isso era um estupro legalizado pelo feudalismo. Veja bem aqui, isso não acontecia em todo lugar, e mesmo onde tinha esse costume, ele foi sendo abandonado porque costumava causar muita revolta nos camponeses. Mas veja a que ponto chegava o nível de exploração e o nível de opressão da população camponesa dentro do feudo.
Beleza, minha gente? É isso então. Com isso a gente encerra a nossa aula de feudalismo. Eu espero que eu tenha conseguido ser bem claro. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema e tal, como sempre, vocês já sabem, pode me procurar nas nossas redes sociais, nas minhas redes sociais. Pode me procurar também no WhatsApp. E o Nick está dando um tchau para todo mundo. Olha a carinha dele, coitadinho, um cachorro muito sofrido. Que agora, fala aí, Nick, agora a gente vai para a próxima videoaula. Abração, minha gente, até a próxima.